Over. Se ela tá precisando de ajuda, eu faço qualquer coisa. Nós estamos contratando mesmo, obrigada, viu? A maior tragédia desse filme, dessa história dele, é ele não ter amor. Da gente viver num mundo e numa sociedade onde pessoas que mais precisam de amor não recebem amor. Uma cerveja antes do almoço é muito bom, não fica pensando. Eu achava que eu devia ir a fundo apresentar as músicas de uma outra maneira. Eu procurei me transportar um pouco para a época onde elas foram feitas, os lugares onde elas foram feitas e, principalmente, o que deu o início, a essência, né? E é praieira, segura bem forte a mão. Olá, boa noite, Metrópolis no ar. E o convite que eu gosto de fazer sempre é: vamos ao cinema? Vamos. Gosta de ficção científica e das boas? Está estreando Ad Astra, Rumo às Estrelas, que é um diretor muito bom, aliás, se chama James Gray. Ele fez um filme que eu gosto muito, que se chama Z, A Cidade Perdida. O filme tem o Brad Pitt fazendo um astronauta que vai viajar pelos confins do sistema solar, vai atrás do pai dele, que é vivido pelo Tommy Lee Jones, que se meteu numa confusão, numa missão meio estranha. Talvez ele seja um vilão, não se sabe muito bem. O certo é que o Brad Pitt, o astronauta, tem que desvendar um determinado mistério lá, senão pode acabar com a vida aqui na Terra, inclusive. Vamos ver. What can you tell us about the Lima project? Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was? He was my father, sir. This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there. The Earth put its hopes in him. And now its fate is on me. É um ano muito bom para o Brad Pitt, não é? Ele se saiu muito bem em Era Uma Vez em Hollywood, a crítica está tecendo todos os elogios possíveis para a atuação dele em Ad Astra. Quanto ao filme, não espere uma ficção científica dessas faces tipo blockbuster. Está mais para 2001, está mais para Solaris, Contato, ou seja, uma reflexão sobre a condição humana. O filme ele foi produzido, inclusive, por um brasileiro, o Rodrigo Teixeira, exatamente ele. Em breve nós teremos matéria com o Rodrigo falando sobre este e outros filmes que ele está produzindo, ok? Bom, vamos para o próximo. O próximo é O Menino que Fazia Rir, que é um drama alemão, um drama biográfico. O filme é baseado na vida de um comediante alemão, Hans-Peter Kerkeling, famoso como ator, roteirista e apresentador. Não na vida adulta dele, sim na infância, que não foi lá muito fácil. Ele era um menino gordinho, que gostava de fazer as pessoas rirem. No entanto, quando a mãe dele cai em depressão após uma cirurgia, o garoto foi ser cuidado pelas avós. As feridas emocionais dele são curadas pelo talento do humor. A Caroline Link, que é a diretora, ela ganhou o Oscar de filme estrangeiro em 2013 por Nenhum Lugar na África. Quer uma animação da DreamWorks? Tem Abominável. Essa animação conta a história de uma adolescente que encontra um jovem Yeti, que é uma criatura popularmente conhecida como o Abominável Homem das Neves. O Yeti está no telhado do prédio da garota em Xangai. Ela e os amigos assumem a missão de levar a criatura de volta para a família dele. Mas vão precisar enfrentar alguns problemas, como um homem rico que quer ter um Yeti e uma zoóloga. Quer filme nacional? Tem Hebe, a estrela do Brasil, direção do Maurício Farias. Quem faz a Hebe é a Andréa Beltrão. A Hebe começou a carreira dela nos anos 40, nos anos 50. Quando a televisão chegou no Brasil, a Hebe já estava lá apresentando, ela foi pioneira nos programas femininos. Mas o filme foca mais nos anos 80. Vamos ver. Não é linda, gente? Ela é Louise
Roberto Gambini Moreira, a mulher mais bonita do Brasil. Vem cá, Roberta Close. A mulher mais bonita do Brasil sou eu. Aqui, Essa mulher é incontrolável, uma subversiva com o microfone na mão. Essa mulher é a apresentadora mais querida do país. Gracinha! Você sabe que você tá abusando, sabe? Caluxo, você acha que eu exagerei no programa de ontem? Ah, só se foi na maquiagem. O cabelo tava lindo, a roupa tava um luxo. Viu, diretor? O rei Roberto Carlos! Abra essa porta, Abby! Por que você continua com ele? Você tem sua vida, mãe, seu trabalho, seus amigos. Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça? A Hebe não é de direita. A Hebe não é de esquerda. A Hebe é direta. Pois é, existe essa controvérsia em relação à personalidade da Hebe Camargo. A gente sabe que ela era conservadora politicamente e tal, mas em relação ao comportamento, ela sempre esteve à frente, né? Ela sempre defendeu as questões da comunidade LGBT, ela sempre foi contra a censura. Vocês vão poder ver uma matéria bem legal no próximo domingo aqui no Metrópolis e já tem uma que é um pouquinho menor no nosso canal do YouTube. O próximo filme qual é? Um filme português, uma coprodução entre Brasil e Portugal que se chama Caminhos Magnéticos. É um drama. A sinopse poderia ser a seguinte: um francês que tem por volta de 60 anos, mora em Portugal com a mulher e a filha dele. A garota está prestes a se casar com um homem poderoso e corrupto, com grande influência política. O pai, então, está atormentado com essa possibilidade. Como o realismo não dá conta do que estamos vivendo hoje, o diretor, então, decidiu por uma linguagem calcada mais aí no exagero, até quase que circense. Atenção, porque tem uma participação especial aí do Ney Matogrosso. Você é o centro de uma conspiração astral. E agora um documentário que se chama Carta para Além dos Muros. A direção é do André Canto, aliás. A epidemia da AIDS matou milhares de pessoas nos anos 80 e começo dos anos 90. E apesar de ter passado tanto tempo, ainda há muita desinformação e preconceito. O documentário entrevista profissionais da área médica, pessoas que convivem com HIV, pessoas que fazem parte de movimentos de conscientização. E a única forma de acabar com o preconceito é falar claramente sobre a questão. Em breve nós vamos mostrar uma matéria sobre este documentário. Outra estreia importante da semana é Sócrates. O longa já participou de mais de 40 festivais e faturou 15 prêmios internacionais. Entre eles, melhor filme e melhor ator para o Christian Malheiros no Independent Spirit Awards, que é o Oscar dos filmes independentes nos Estados Unidos. Eu conversei com o diretor e com os atores do longa. A dona do apartamento falou que o aluguel já está um mês atrasado. Se não encontrarmos nenhum parente que possa ser seu tutor, você vai para uma casa de acolhimento. Você tem contato com seu pai? Alexandre, que história você está contando em Sócrates? Sócrates é sobre um menino de 15 anos de idade. A mãe dele falece na primeira cena. Ele mora num conjunto habitacional, litoral de São Paulo. E após a morte dela, ele tem que sobreviver, tentar manter o apartamento que eles estavam alugando, tentar encontrar um trabalho, um emprego, seu caminho no mundo, mas acima de qualquer coisa, encontrar alguém que pode dar amor para ele, apoio, que é o que ele mais precisa. É um cara que tem garra, é um cara que não é medíocre, que se indigna com a situação dele, é um cara que todo mundo fala que é um revoltado, mas não é. É um cara que entende a situação que ele tá e não aceita. Tem como a senhora dar as cinzas da minha mãe, por favor? As cinzas vão ficar aqui guardadas até o senhor vir com o responsável. Não, não vai ficar nada guardado aqui. Eu quero as cinzas da minha mãe. Calma, moço. Dá a cinza da minha mãe agora. Você já foi um pouco Sócrates lá no seu passado. O que mudou para você hoje estar aqui, dando entrevista, tendo o seu talento reconhecido? O que mudou? Foi o teatro? O que aconteceu na sua vida? Mudou há 10 anos atrás. Quando eu me inscrevi numa oficina de teatro na escola pública onde eu estudava, eu comecei teatro naquele chão batido de cimento. E desde o primeiro dia eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Ele foi a primeira pessoa que a gente testou, né? E aí a gente testou mais 1000 pessoas, mas a gente sempre voltava para ele porque a gente percebeu que tem algo lá de carisma,
de talento, algo que a gente não conseguia exatamente descrever, mas a gente sentia, a câmera gostava dele. E aí a gente foi construindo o personagem até ficar tudo no olho dele. E é isso que eu acho que dá essa força da interpretação dele, que é a pura emoção. Pensa, pai. O senhor tem um prato de comida? Aqui não! A homossexualidade parece não ser uma questão para o Sócrates. O que parece ser uma questão é o comportamento das pessoas em relação à sexualidade dele. É isso que você também percebe? Sim, o fato do Sócrates ter um sentimento é um sentimento para uma outra pessoa, como a gente tem na vida real, como a gente vive, como a gente ama. O beijo é um beijo entre duas bocas, isso acontece, é normal. Agora é difícil para mim fazer uma cena que ele come lixo, porque eu já passei fome. O nosso intuito é convencer para que ele fale, caramba, eu tô passando exatamente por isso. O que eu faço a partir de agora, a partir da minha mente que se abriu agora, que eu estou nessa situação? Então acho que esse é um dos lugares que está a obra de arte. Comida não vai fugir do prato, não. E tu? Como é que tu come? Foi mais difícil construir o Sócrates ou o Nando de Sintonia? São coisas completamente diferentes, mas que se encontram muito. Porque eu costumo falar que eu, Sócrates e Nando somos 3 jovens negros de periferia. A gente se encontra nesse ponto. Porque a problemática é a mesma. O que diferencia a gente é que eu fui salvo pelo teatro, o Nando escolhe o crime e o Sócrates vai viver a vida dele sem a mãe, né? E faz as escolhas dele. Eu acho que o mais difícil é exatamente voltar nesse lugar de vida real. Incrível, viu? Seu talento tem um caminho muito longo aí pela frente. Tem muitas entrevistas nossas aí pela frente. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Olha, é um filme surpreendente, surpreendeu público e crítica nos Estados Unidos e vai surpreender aqui no Brasil também, vai surpreender você. É um filme curto, tem 1h10, é cru, é intenso, uma direção determinada e atuações brilhantes, realmente. Olha, tanto o Thales e principalmente aí o Christian, é um ator de primeira linha, você vai ouvir ainda muito falar deles e principalmente do Christian. Bom, antes do intervalo você vê o cartaz da 43ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que saiu hoje. É assinado pela artista visual Nina Pandolfo. A mostra está chegando aí, hein? Começa no dia 17 de outubro. A jornalista Lorena Calabria acaba de lançar Chico Science e Nação Zumbi, Da Lama ao Caos, pela coleção O Livro do Disco, da editora Cobogó. A publicação faz um passeio pelo álbum de estreia da banda, que comemora 25 anos em 2019. Foram 2 anos de pesquisa e mais de 60 entrevistados para contar detalhes sobre um dos discos mais emblemáticos da geração Mangue Beat. Lorena Calabria, 7 anos apresentadora do Metrópolis, não é, Lorena? Foi isso, vários cabelos, várias épocas. Várias épocas. Mais bochechuda, menos bochechuda. Lorena Calabria, que está lançando o livro Chico Science e Nação Zumbi, Da Lama ao Caos. Olha, quando eu fui convidada para a coleção, já conhecia, né, a coleção Livro do Disco, que ela é inspirada na coleção 33 1/3, que já existe fora do Brasil, acho que cerca de 200 títulos. E eu conheci numa viagem, até trouxe alguns livros para mim. E eu ficava imaginando, falei, se esse livro fosse feito no Brasil, quem que eu gostaria, que disco que eu gostaria que fosse esmiuçado, né? Então foi uma surpresa para mim, quando eu recebi o convite em 2014, para fazer um livro. E aí, de cara, eu já sabia, já cravei no Da Lama ao Caos. E ela é praieira, segura bem forte a mão. E é praieira, vou lembrando a revolução.
deve ter falado com muita gente. Olha, Cunha, foram mais de 60 entrevistas, porque primeiro eu foquei nos personagens principais e depois eu fui procurando outros personagens, né, coadjuvantes, e me surpreendi muito, porque eu fui encontrando várias histórias, pequenas histórias, para formar essa grande história que é o disco. Artistas fazem dinheiro, dinheiro. Aí tá o Chico, Nação Zumbi, que é mais ou menos essa Nação Zumbi que a gente conhece agora. Eles resolvem vir para o Sudeste, para São Paulo, fazendo show para São Paulo e Belo Horizonte. Exatamente, né? Manguetu. Só que eles passaram pela TV Cultura. Opa, Em lógico. 93, no fanzine. Exatamente. Dá esse pau do índio aqui, que eu fiquei curioso, né? Mas isso aqui... O que tem aqui dentro, hein, meu amigo? Você não vai me Isso é segredo aí. Isso aí são 32 raízes, mel. Aí tem, como diz o seu Cardoso, né, que faz isso aqui, tem 32 ervas. Assim, é uma bomba ecológica e ele não fala o segredo pra ninguém, assim. É feita a fórmula da Coca-Cola, ninguém sabe. E pra que serve isso aí? Pra ficar muito louco ou não? É pra brincar o carnaval de Olinda, subir as ladeiras. Diz a lenda que você toma um troço desse inteiro, você sobe dessas ladeiras e no outro dia tá novo. Bom, nós dois vamos ficar bem e nós vamos ficar muito mal aqui. É bom bem geladinho isso aí. Devagar, devagar. Bom, né? Alguém quer um gole aí? É interessante. Pra gente era uma incógnita, né? Assim, eu acho que quando você lia na época, né, alguma coisa sobre, tem uma banda de Recife, assim, que tal, tá fazendo esse som, era difícil imaginar. A primeira vez que eu li foi na revista Bis, só ouvindo pra entender e assim mesmo depois de muitas audições. O disco, ele já tinha tido impacto, mas quando eu vi visualmente, eu achei que tava muito mais além do que eu tinha imaginado. E isso era uma coisa que ele antecedeu também. Hoje a gente vive numa época em que imagem, rapidez de informação, você capta signos, né? E ele já construiu aquela imagem muito forte. Porque hoje, quando você vê qualquer pessoa com um chapéu de palha, né, coco e óculos, você imediatamente fala Chico Science. Somos nós, hein? E do mangue vem muita fertilidade, né? De tempos em tempos eu ouvi o disco, mas ouvir com essa atenção para escrever o livro me trouxe uma coisa assim que não parece que tem 25 anos, né? Parece que tudo é tão fresco, tudo é tão atual. E a Lorena Calabria vai autografar o livro Da Lama ao Caos nesta sexta-feira, a partir das 6 da tarde, na Patuá Discos, que fica na rua Fidalga, 516, São Paulo, claro. Agora é hora de música clássica. O brasileiro Flô Menezes é uma autoridade em misturar os sons da orquestra com batidas eletrônicas. O trabalho mais recente dele, a ópera Ritos de Perpassagem, encerra este final de semana a temporada lírica do Teatro São Pedro. Assunto para nossa colaboradora Isabela Pulfer. Quem não conhece o Teatro São Pedro, vale muito a visita. Ele era um antigo cinema e aí depois ele virou um teatro de ópera. Fica ali na Barra Funda. Eu digo que virou um teatro de ópera porque ele tem fosso, que aí você tem o palco e embaixo tem orquestra. Então, quando tem isso, você consegue fazer ópera e balé. E para encerrar a temporada 2019, eles encomendaram uma ópera para o Flô Menezes, que é um compositor brasileiro ligado à eletroacústica. Essa ópera que foi encomendada, portanto, chama Ritos de Perpassagem. O Flô sempre faz uma brincadeira assim, com as palavras e faz a gente errar um pouquinho, assim, tem que prestar atenção. E a peça ela é para narrador, para solistas, tem muita percussão, inclusive vai ter a participação do PIAP, que é um grupo tradicional de percussão lá da Unesp, e tem também eletrônica, ele é muito ligado à música eletrônica. Você fica pensando, música clássica com eletrônica? Você vai ver, assim, é muito interessante e tem partitura para tudo isso, assim, para a parte eletrônica, é tudo muito bem escrito. O texto ele tem uma referência forte ao Pitágoras, mas tem também referências a Roland Barthes, a Augusto de Campos,
A regência vai ser do Eduardo Leandro e a direção cênica vai ser do Marcelo Gama. Então vão ter algumas restas agora em setembro da ópera do Flô Menezes e também uma parte pedagógica voltada para quem tem o interesse de se aprofundar um pouco mais. Então, música brasileira clássica sendo escrita nova agora no Teatro São Pedro no mês de setembro. E agora tem Quadrinhos no Metrópolis, com uma história premiada que finalmente chega ao Brasil. Chegaram as férias de verão. Como em todos os anos, Rose vai viajar com os pais para uma casa no lago. Lá ela vai encontrar Windy, a melhor amiga, e com ela atravessar mais uma etapa no processo de amadurecimento. A adolescência que está chegando, as mudanças no corpo, o primeiro amor, as crises familiares. Aquele verão conquistou o Eisner, principal prêmio dos quadrinhos americanos em 2015. Criado pelas primas Gillian e Mariko Tamaki, finalmente chega ao Brasil. O lançamento é da editora Mino. De volta com mais cinema, saiu hoje o novo trailer de O Irlandês, filme do diretor Martin Scorsese, produzido pela Netflix. Uma história sobre o crime organizado pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, com Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino nos papéis principais. De Niro, aliás, foi rejuvenescido por computadores num processo que transformou a produção no filme mais caro do Scorsese, cerca de 160 milhões de dólares, algo em torno de 650 milhões de reais. Olha, veja só como ficou. Frank Sheeran. Am I saying that right? Yeah, you said right. Under the contract, management can only fire a driver on very specific charges. So, you ever show up late? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then. We don't have nothing to worry about. A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Back then, there was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was. Get the gun out of his hand! You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run. Hiya, Frank. Would you like to be a part of history? Yes, I would. Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done. What else you say? Now's not the time to not say. Bom, O Irlandês vai ter uma estreia pequena nos cinemas em novembro para poder concorrer aí ao Oscar. No dia 27 de novembro, a produção estreia na Netflix. Bom, tempo acabando e para encerrar o Metrópolis tem Chico Science e Nação Zumbi no programa Ensaio. E lá se vão 23 anos. Tchau, até amanhã, 15 para as 9 da noite. Observando a situação, uma carraspana na putrefação. A lama chega até o meio da canela. O mangue tá afundando e não nos dá mais trela.